Bom dia, queridos irmãos. Já estamos dando início a essa transmissão. Está chegando já às 10 horas da manhã. Eu quero começar saudando a todos vocês, cada irmão que já está se conectando a nós, dizer da nossa alegria, né, de estarmos podendo falar com os irmãos, transmitir essa palavra. Reconhecemos o momento que estamos vivendo, um momento que, para mim, pelo menos, é inédito. Nunca vivi essa situação, né, de estar olhando para o mundo todo quase num estado de isolamento, de não podermos ter a vida normalizada, né? Mas temos esse recurso da comunicação, de podermos transmitir mensagens, levar a palavra de Deus, levar conforto, consolo, o ensino. E é o que nós queremos nessa manhã. A igreja sente, né, a dificuldade, a falta de estar em comunhão, de estarmos juntos ali, né, fisicamente, mas nós podemos continuar a ser alimentados pela palavra de Deus. Eu espero que essa semana que passou tenha sido uma semana abençoada na vida de cada um. Na nossa igreja aqui em Rolândia, louvamos porque não temos tido nenhum caso de contaminação com coronavírus, mas também sabemos que temos irmãos passando por momentos de enfermidades, como outros tipos, como dengue, gripes normais, mas a gente tem visto Deus cuidando. Louvamos a Deus pelo cuidado sobre a vida de cada um, sobre a família do Faustino, que esteve com dengue, família do Sr. João Teles, que está com dengue, Sr. João, Rafaela, o João Marcos, e os nossos irmãos, né, que estão já em tratamento de saúde. Que Deus esteja abençoando a cada um dos nossos irmãos mais idosos. Espero que todos estejam sendo guardados e abençoados por Deus. Eu quero começar esse momento, né, nós vamos ter o estudo sobre o governo da igreja. É um estudo numa sequência que nós temos tido na igreja sobre temas teológicos. E eu quero começar lendo a palavra que está lá em Mateus 16, versículos 13 até o 18. A palavra diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nesse texto nós temos um momento em que Jesus prova os seus discípulos, ele prova a fé daqueles que estavam com ele, e ele tem uma resposta correta de Pedro, mostrando quem ele é, a visão deles, quem é Jesus, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz para Pedro, então, aquela palavra: Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas foi o próprio Senhor. E sobre aquela pedra, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós temos ali uma palavra de garantia com relação a quem é Jesus sobre a igreja. Ele é o Senhor da igreja. E a sua igreja é guardada, é abençoada, é preservada por ele. E vemos isso acontecendo na história. Deus, em Cristo, o Espírito Santo, a obra de Deus na vida da igreja, sendo uma obra de cuidado, uma obra de sustentação, uma obra de bênção. Podemos dizer que a igreja só pode subsistir neste mundo porque Deus está cuidando dela, porque Deus está sustentando essa igreja. E é com essa certeza, com essa fé, que nós nos unimos para servir a Deus, vivemos uma vida como povo de Deus, como corpo de Cristo,
e somos assim desafiados a crescer no conhecimento da palavra, a crescer na experiência com Deus, de modo a sermos capacitados a viver neste mundo e assim cumprir o propósito que Ele tem para nós como igreja. Então, nós vamos, com essa palavra que nós lemos, vamos orar e logo em seguida vamos dar continuidade ao nosso estudo. Senhor Deus amado, eu quero louvar o Senhor por este momento, porque já estamos juntos como igreja, temos alguns irmãos conectados, acompanhando já essa transmissão, esse estudo da Tua Palavra. E nós queremos pedir agora, Pai amado, que Tu venhas agir no nosso coração. Venhas agir na nossa vida, nos dando, Senhor Deus amado, a condição de estarmos sendo edificados, alimentados, fortalecidos no Senhor. Que esse estudo venha nos orientar, venha nos trazer clareza, venha nos trazer direção sobre nós como igreja. É muito importante que nós conhecermos a Tua Palavra, conhecermos aquilo que Tu nos orientas sobre como ser igreja. Eu te peço, Pai amado, que nesse estudo também possamos ser renovados espiritualmente, que o Senhor venha abençoar cada membro, cada vida que está agora participando conosco, todos que são membros aqui da Igreja Presbiteriana de Rolândia e também os demais irmãos, amigos, outros irmãos que estão acompanhando à distância, que Tu venhas abençoar e que, acima de tudo, Senhor Deus amado, que o Senhor renove em nossas vidas a alegria de sermos igreja, a alegria de fazermos parte do Teu povo, entendendo que Tu estás cuidando da Tua igreja, que Tu estás governando a Tua igreja, que nós possamos estar nos dispondo a Te servir e vivendo uma vida para a Tua glória, a cada dia mais. É o que nós Te pedimos, lembrando também dos nossos irmãos que sofrem, todos que estão enfermos, todos que passam por lutas, por dificuldades, que Tu estendas a Tua mão de graça, de poder, coloca a Tua mão na vida de cada um, Senhor Deus amado, trazendo cura, trazendo bênção e restauração. É o nosso pedido a Ti, o nosso desejo, já com louvor e ação de graças, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, entrando no tema mesmo, o assunto do governo da igreja, podemos dizer, quem governa a igreja? E vamos dizer que, na verdade, quem governa a igreja é o Senhor Jesus. Agora, como Jesus, como Cristo, governa a sua igreja? A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana no mundo, ela é chamada de presbiteriana e muitas vezes as doutrinas que vêm à mente a nós inicialmente são doutrinas chamadas da salvação, da graça, soberania de Deus, depravação total, predestinação e assim por diante. Mas o nome presbiteriano ele tem uma relação direta com a eclesiologia, ou mais especificamente com o governo da igreja. Presbiteriano vem de presbítero. O termo presbítero foi usado no Novo Testamento para os líderes da igreja, e aí vemos uma ligação direta entre aqueles que governavam a igreja, que lideravam a igreja no começo, dando também a base para a continuidade desse sistema de governo na igreja em todos os tempos. Então, nós podemos dizer que é justo que muitos atribuam essa compreensão, tenham essa compreensão de que a forma de governo da igreja apostólica era presbiteriana. Vemos os apóstolos como aqueles que eram os líderes, aqueles que tinham a incumbência de orientar a igreja no seu início, a sua doutrina, mas vemos logo no início já o estabelecimento de presbíteros, que eram pessoas que iriam permanecer nas igrejas e iriam dar a continuidade no cuidado, na orientação, no pastoreio daquelas igrejas locais. Uma compreensão fundamental no presbiterianismo é que Cristo governa a igreja como Rei e Senhor. A igreja é na terra o povo de Deus e, como tal, ela é governada pelo seu Rei ou por seu Rei. A igreja recebeu a incumbência de continuar a obra de Cristo na terra e manifestar o reinado de Deus sobre a vida das pessoas. Nós temos um papel de fazer a obra de Deus, de manifestar o reinado de Cristo na nossa vida e também na vida das pessoas. Guy Waters, no seu livro Como Jesus Governa a Igreja, ele diz o seguinte: na igreja, o mundo vê um corpo de pessoas professando submissão a um rei majestoso e ressurreto,
Quando a Bíblia enfatiza a igreja na história da redenção, ela, portanto, direciona o holofote para o seu rei, Jesus. Seria, né, e é o nosso desejo, né, que quando as pessoas olhem para a igreja, elas percebam que há a presença de Deus em nosso meio. As pessoas percebam que Cristo está atuando no nosso meio. Isso nos faz pensar em nós, né? Como estamos vivendo como igreja? Como as igrejas têm desempenhado o seu papel ao longo da história? E é claro que reconhecemos que em nós vamos ver muito mais erros, falhas, escândalos do que acertos. Mas vemos Deus tendo misericórdia da sua igreja e sustentando a sua igreja. Ao longo do tempo, a igreja tem sido permanecida, tem sido preservada pela graça e pela misericórdia de Deus. Os homens falham, os homens erram, mas a obra de Deus vem transformando, corrigindo, restaurando essas pessoas e dando condição dessas pessoas continuarem a viver uma vida para a glória de Deus e a expandir também o reino de Deus e a obra de Deus em toda a terra. Então, tanto o Antigo como o Novo Testamentos apontam para o reinado glorioso e cósmico de Jesus. E vemos isso em duas passagens que eu quero destacar para os irmãos, mas temos várias, como Daniel 7, 13 a 14, Salmo 2, 7 a 8, Salmo 110, 1 e 2, Isaías 9, 6 a 7, Romanos 14, 9, 1 Coríntios 15, 24 e 26, Filipenses 2, 8 a 11, Efésios 1, 20 a 23. Mas especificamente o texto que está lá em Daniel 7, 13 a 14, fala que eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel 7, 13 a 14. Também Paulo, em Filipenses 2, 8 a 11, diz sobre Jesus: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então percebemos que Jesus nos dá o exemplo que ele, para ser glorificado, primeiro ele se humilhou. Na condição que ele teve como homem, que veio para ser o nosso Salvador, aquele que veio morrer no nosso lugar, Jesus esteve na terra, toda a sua existência terrena, toda a sua presença neste mundo, podemos dizer que foi uma presença de humilhação. Ele estava vivendo aqui, fora do seu estado de glorificação, longe do céu, longe da glória que ele tinha, que ele tem na presença do Pai. Então, como homem, Jesus submeteu-se a todo tipo de humilhação, ele viveu como nós, sofrendo as afrontas, sofrendo as realidades humanas e terrenas, e ele foi até a morte. A maior humilhação de Cristo foi naquela cruz, sendo colocado como escândalo, como o mais desonrado, como o pior pecador, sofrendo não só por uma pessoa, mas por todas as pessoas, por todos os homens, né, a quem Deus tinha preparado por quem ele sofresse. E assim nós vemos Jesus sendo sacrificado, sendo totalmente humilhado. Mas ele que foi humilhado também, a partir do momento que ele completa a sua obra expiatória, então ele é exaltado. E sendo exaltado, ele tem um nome que está acima de todo nome. Ele está sentado à destra de Deus e ele reina. E é nessa condição que hoje, e que até a eternidade, Jesus estará reinando sobre o seu povo. Ele está reinando sobre nós. Ele está reinando sobre a igreja. Então vemos que a igreja, com essa convicção, dizemos que a igreja não tem cabeça humana.
Não tem um homem que é o chefe da igreja. A igreja é governada por Cristo. O seu líder incontestável é Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Jesus é a pedra angular. Ele é o fundamento da igreja. Então, quando Cristo disse a Pedro, tu és Pedro, e sobre esta rocha, ou sobre essa pedra, edificarei a minha igreja, lá em Mateus 16, 18, ele não estava estabelecendo Pedro como o líder que teria uma sequência a partir dele, ou vamos dizer assim, o primeiro papa, ou o cabeça da igreja. Jesus estava se dirigindo a todos os apóstolos, pois Pedro respondeu em nome dos apóstolos quem era Jesus. E essa pedra não é Pedro. A pedra a qual Cristo se refere é a confissão de Jesus como Messias. Uma confissão que o grupo dos discípulos fez por meio de Pedro. Eles disseram, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, é aquela confissão, é essa certeza de quem é o Senhor da igreja, quem é o cabeça da igreja, quem é Jesus, que vai dar a base para uma igreja ser estabelecida, ser edificada de maneira correta. Jesus, então, deu autoridade aos apóstolos para que eles estabelecessem a igreja em cima daquela confissão, sobre a rocha que é a convicção que Jesus é o Senhor. Ele está no comando, ele está no controle, ele está abençoando e ele vai levar essa igreja a cumprir o seu propósito até o final. E no final, ele dará também a glória, ele dará a bênção eterna, a igreja estará recebendo todas as maravilhas conquistadas por Cristo na cruz. Então, com isso, a igreja é edificada a partir dos apóstolos. A partir daí, os apóstolos orientaram e estabeleceram o governo da igreja no Novo Testamento e por toda a história até o retorno de Cristo. Então, os apóstolos deram a doutrina, a teologia, os conselhos, as orientações para a igreja. Eles foram pregando, plantando igrejas, e as igrejas também foram tendo a continuidade. A partir da morte dos apóstolos, quando eles já não estavam mais entre eles, a igreja continuou tendo a sua continuidade confiada na palavra do Senhor. Então já são mais de 2000 anos, desde quando Cristo veio até os dias de hoje, em que a igreja permanece no mundo, servindo a Deus. Então qual que é o modelo? Qual que é o governo de igreja estabelecido pelos apóstolos? Vemos logo no início da igreja o estabelecimento de uma igreja ou de uma liderança organizada e autorizada por Deus. Ao mesmo tempo em que os apóstolos iam de cidade em cidade pregando o evangelho e fazendo discípulos, eles também estabeleciam lideranças em cada igreja. Parte do ministério contínuo dos apóstolos às igrejas que Cristo chamou do mundo pela pregação da palavra foi a indicação de presbíteros. Lá em Atos 14, 23, diz assim, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, em cada igreja, eles iam promovendo a eleição de presbíteros, quer dizer, lideranças locais que iriam dar a continuidade no trabalho daquelas igrejas. Cada e toda congregação devia ser governada por um grupo de presbíteros. O governo da igreja era algo não negociável para a vida da igreja. Aqui vemos o motivo para isso. Ele faz parte do padrão de ensino de Cristo dado por intermédio dos apóstolos. É por isso que quando Paulo fala lá em 1 Timóteo, capítulo 3, ele vai falar de como deve ser o bispo, o presbítero e os diáconos. Ali ele está dando que orientações de uma normalidade que deveria ser na igreja, deveria haver liderança constituída e organizada, liderança autorizada por Deus, capacitada por Deus, e que deveria cumprir os requisitos que Deus estabelecia na sua palavra, e eles deveriam então exercer o seu papel de governar a igreja segundo a direção de Jesus. E quando os presbíteros estão governando a igreja da maneira correta, então é o próprio Jesus que está governando aquela igreja.
Isso nos mostra uma verdade importante, que Jesus delega a sua autoridade. Ele vai governar a sua igreja usando homens, usando pessoas, dando capacidade para esses homens servirem a Deus, ensinarem a sua igreja e assim darem continuidade ao trabalho que foi começado por Jesus. Então foi esse desde o começo o trabalho de Jesus. Ele chegou, ele começou seu ministério e logo ele chama 12 homens, 12 apóstolos. Ele os preparou para que eles estivessem estabelecendo a sua igreja na sequência. E aqueles apóstolos deveriam preparar outros homens. E assim a igreja vive essa continuidade de aprendizado, de orientação, de preparação, em que num tempo uma pessoa é aprendiz e no outro tempo ele é um mestre. Ele vai ensinar e ele vai transmitindo isso para outras gerações. E assim, a cada momento, de maneira sucessiva, a igreja vai permanecendo, vai vivendo uma vida que agrada o Senhor, com pessoas que vão aprendendo a mesma palavra, que vão conhecendo o mesmo Deus, o mesmo Senhor Jesus. E assim a igreja expande neste mundo, cresce e glorifica o Senhor. Então é um mistério. Vemos nisso um grande mistério, porque a igreja é uma instituição humana e ela, como sendo formada por homens, ela teria tudo para dar errado, porque a base da igreja é uma base diferente de uma base empresarial, em que há um lucro financeiro, um propósito de construção de coisas para o bem pessoal. A igreja é um propósito espiritual. Muitas vezes não vemos resultado prático, um resultado material que nós podemos palpar, mas vemos a obra que Deus vai fazer na vida das pessoas a cada dia. Pessoas vão sendo alcançadas, pessoas vão sendo transformadas. Quando vemos uma pessoa que estava perdida, uma pessoa que estava vivendo uma vida de escravidão no pecado, uma vida de dominação, com uma família toda arrasada, ou com a sua própria vida arrasada, uma pessoa que não tinha direção, não tinha rumo, e ela se encontra com Jesus. Ela ouve a palavra por uma pessoa pecadora, um testemunho, ela vê uma história de alguém que foi transformado, e ela então experimenta aquela obra, começa a conhecer, e com o passar do tempo aquela vida é transformada, ela começa a sentir a presença de Deus, e daqui a um tempo aquela pessoa está logo ensinando, falando de Jesus, vivendo uma vida na igreja. Tudo isso nós podemos dizer, não tem como ser uma obra de homens. Não tem como ter continuidade se fosse somente o homem fazendo. Deus precisa estar presente. Então é o mistério da igreja, é a grande bênção que nós vemos na igreja. Então, pensando nisso, Jesus deu essa autoridade para os presbíteros, que são a liderança que governa a igreja. Então, o governo da igreja foi atribuído aos presbíteros. Então, como nós dizemos, estamos numa igreja presbiteriana, dando continuidade àquele modelo estabelecido pelo próprio Jesus na sua palavra. Então, Jesus, na grande comissão, ele diz que ele tem toda a autoridade. Ele diz que toda a autoridade foi dada no céu e na terra. E ele vai dizer então, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então ali Jesus dá autoridade para os seus discípulos de darem continuidade à sua obra. Então, assim, aos seguidores de Jesus lhes foi garantido poder, por ele próprio, para fazer discípulos, administrar sacramentos e ensinar sua palavra com autoridade. Isso quem disse foi o Dr. Lucas, no livro Que é Governo da Igreja, no artigo Que é Governo da Igreja. Essa autoridade ou poder delegado por Jesus à sua igreja é de natureza espiritual. Isso quer dizer que a igreja tem uma missão espiritual nada menor do que a salvação do povo de Deus por meio de um fortalecimento espiritual, que é o próprio poder do Espírito Santo. Então, é um poder que Deus dá para a igreja. E como que a igreja exerce esse poder na terra? De maneira
resumida em 3 modos. Primeiro, a igreja tem poder para declarar a sua doutrina. Segundo, a igreja exerce o seu poder de regulamentar a sua adoração e administração dos sacramentos. E terceiro, a igreja exerce o seu poder aplicando a disciplina nos seus membros, ou disciplinando os seus membros. Então, falando um pouquinho sobre cada uma dessas áreas de atuação, em que a igreja exerce esse poder dado por Jesus a ela. Então, quando fala de doutrina, a igreja tem o poder de declarar a sua doutrina, quer dizer, aquilo que ela crê baseado na palavra de Deus. Quer dizer, a igreja tem autoridade para dizer que crê em algumas coisas por serem verdades bíblicas e que outras não o são. A igreja tem o papel de ensinar a verdade de modo correto, sendo que ortodoxa, bem como defender a verdade através da apologética e também testemunhar sua veracidade e poder. Por isso que a igreja é tão muitas vezes contestada. Quantas pessoas querem dizer assim, a igreja tinha que ser diferente, tinha que ter permissão para mais coisas, as pessoas podiam fazer coisas à vontade. Mas não é bem assim. Nós não temos essa liberdade plena, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem normas, ela tem limites. E alguém pode dizer, mas os dias, os tempos mudaram. Mas a palavra fala que a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela foi dada de uma maneira completa e plena. Então, mesmo havendo anos e anos depois, havendo uma cultura totalmente mudada, a igreja deve lutar para viver essa palavra de Deus. Então, por isso que o ensino é tão importante, a palavra é tão importante. Deus deixou a sua palavra para nós, e nós temos o papel de aprender a palavra, ensinar, testemunhar dela e guardar também essa palavra. Quando o cristão, ou quando a igreja, admite ensinamentos que são contrários à palavra de Deus, qual que é o perigo? A igreja vai perder a sua essência. A igreja vai perder o seu caráter de ser igreja de Jesus Cristo. Porque ela se tornará igreja contaminada pelo pecado ou corrompida por uma heresia, por um erro, e dessa maneira ela deixa de ser igreja de Cristo. Esse é o perigo dos erros doutrinários, quando eles são mantidos, quando eles são trazidos e são aceitos pela igreja. É que a igreja deixa de ser fiel à palavra do Senhor. Então, nosso desafio é lutar, por conhecer a palavra e viver a palavra do Senhor. Um dos meios que a igreja usa para declarar sua doutrina é adotar e formular credos, os quais são resumos do ensino bíblico. As igrejas históricas todas têm algum tipo de confissão ou algum tipo de credo, algum tipo de resumo da sua doutrina. No nosso caso, a nossa igreja tem o sistema de Westminster. Temos a confissão de fé, o breve catecismo e o catecismo maior. Esses documentos, esses materiais são estudos, são materiais que estão acessíveis a nós, todos podem acessar, temos hoje acesso via internet, você pode clicar Confissão de Fé de Westminster e você vai encontrar na internet o texto integral e você vai poder ler as doutrinas ou aquele corpo doutrinário que a igreja assumiu como sendo o seu corpo doutrinário. Você pode ver o catecismo maior, o breve catecismo. Todos são materiais para a instrução da igreja que nós devemos conhecer, ler e perguntar-nos: estamos nós vivendo essa palavra? Estamos nós seguindo esse corpo doutrinário? Somos nós presbiterianos? Ser presbiteriano é conhecer a palavra, conhecer a doutrina da igreja e viver segundo aquilo que a igreja está orientando, segundo o que a palavra de Deus está orientando, porque acima da igreja está a palavra. Se a igreja tem uma doutrina que é baseada na palavra, então ela está caminhando de modo seguro. E nós podemos dizer, mas a confissão de fé é do século XVII. Estamos no século XXI. Por que continua
nós podemos dizer que a confissão de fé está sujeita, sim, está sujeita a erros, mas até aqui já foram feitos vários estudos, revisões, e a conclusão ela é um resumo fiel. Nós não vamos mudar o que ela tem ali. Podemos adaptar coisas para a realidade de cada momento, mas, em suma, aquele material é um material fiel à palavra do Senhor. O segundo modo que a igreja exerce seu poder é regulamentando a sua adoração e a administração dos sacramentos. Tudo isso de que maneira? Pela palavra de Deus. A confissão de fé diz o seguinte: o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Em resumo, Deus estabeleceu também como Ele quer ser adorado. E em resumo a palavra fala em espírito e em verdade. Devemos adorá-lo como a palavra orientou, de modo simples, somente a Ele, de modo espiritual, de um modo consagrado. Devemos estar sendo pautados pela palavra de Deus. Quando vamos cantar um cântico, aquele cântico deve estar de acordo com a palavra. A oração que fazemos não deve ser uma oração que eu invento, que eu crio uma maneira de surpreender a Deus, mas eu vou orar também dizendo aquilo que Deus é, assumindo a minha posição e buscando me adequar sempre àquilo que é a vontade de Deus revelada na sua palavra. Então, não é nós criarmos modismos ou criarmos novos modelos, é nós vivermos segundo a palavra de Deus. Adoração que agrada o Senhor é a adoração que o próprio Senhor estabeleceu na sua palavra. É por isso que devemos, quando cantamos, devemos pensar na letra dos cânticos, dos hinos. Se aquele cântico, aquele hino está dizendo alguma coisa que é verdadeira, se é fiel à palavra. Se não é, nós temos que fazer um exame e dizer, não, mesmo que seja uma canção bonita, uma melodia agradável, mas se ela não expressa a verdade na palavra de Deus, não devemos continuar com usando aquela canção, porque estamos fazendo alguma coisa que não é agradável ao Senhor. Mas a terceira maneira como a igreja exerce o seu poder dado por Cristo sobre ela é disciplinando os seus membros. A igreja tem esse papel de orientar a sua igreja, de orientar os seus membros. Então a disciplina, muitas vezes a gente ouve a palavra disciplina e pensa sempre no aspecto de correção, de punição. Mas a disciplina também tem um aspecto positivo, que é o ensino, o treinamento, a preparação dos crentes para viverem uma vida que agrada o Senhor. Então o aspecto positivo é isso. Começa desde a recepção do membro. Quando o membro chega na igreja, primeiro ele é orientado, ele é preparado, ele aprende sobre como é a palavra de Deus, sobre as doutrinas da palavra, sobre o que Deus espera de nós. E quando ele vai ser recebido como membro da igreja, ele faz um compromisso formal. Ali ele está assumindo um compromisso diante de Deus de ser fiel à palavra de Deus e ser fiel àquela igreja, enquanto aquela igreja é fiel ao Senhor. Então, é um ato de disciplina, é um ato de treinamento, de preparação. Toda vez que a igreja recebe a palavra de Deus, a pregação, o estudo, o ensino da palavra, ali também é um momento em que Deus está disciplinando a sua igreja, através do ensino, da preparação, da formação daquela igreja. Mas também há um aspecto negativo, quando a igreja tem necessidade de uma correção. A palavra também age dessa maneira, corrigindo. Quando a palavra vem exortando, a palavra vem dando admoestações, ela trabalha a igreja como um corpo, como um todo. Mas há casos específicos quando alguém comete uma falha, um erro, ela vive uma vida de pecado ou de escândalo, e aquilo se torna um instrumento de vergonha, vamos dizer,
para Deus, para aquela pessoa e para também o povo de Deus. Neste caso, também é necessário uma ação, no caso então do conselho da igreja, dos presbíteros que vão estar conduzindo uma disciplina formal através de uma palavra de orientação, exortação, uma admoestação e também chegando ao ponto de uma disciplina como afastamento da comunhão e em último caso, quando alguém não quer mais ser corrigido, ser orientado pela palavra, o ponto extremo é a exclusão da membresia. Então são momentos que a gente fala como sendo momentos difíceis, mas é o próprio Deus que estabeleceu essa orientação. Lá o texto de Mateus 18, do versículo 15 até 20, fala o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três, reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então nós vemos aqui palavras que são muito significativas, que nos mostram a importância de uma confrontação, de uma correção. E o alvo final da disciplina, no sentido de correção, é a transformação, o arrependimento, a restauração e o fortalecimento daquela pessoa. Nós percebemos que quando alguém erra, ele está exposto ao escândalo, à vergonha, mas uma vez que aquela pessoa é corrigida, é tratada, é restaurada, não tem mais condenação, não tem mais acusação. Lembramos, é claro, que em termos de salvação, uma vez que a pessoa foi salva, uma vez que a pessoa se entregou a Jesus, que ela creu, confessou Jesus como seu Senhor e Salvador e assumiu uma vida com Deus, ela já foi salva. Isso é uma coisa definitiva. Deus nos dá algo que é dele, um presente da graça, que é perfeito, que é imutável. Agora, a questão é, enquanto estamos no mundo, vivemos neste mundo, estamos sujeitos ao erro, e é por isso que nós precisamos ser tratados. E quando somos tratados, somos corrigidos e somos orientados da maneira correta, nós temos a oportunidade de uma transformação, de um aprendizado, de um conhecimento, de um crescimento, e dessa maneira, com isso, a igreja do Senhor Jesus, ela é purificada, ela é aperfeiçoada e ela continua vivendo uma vida neste mundo que agrada ao Senhor. Então é um processo, muitas vezes doloroso, muitas vezes que traz tristeza para nós, mas a disciplina na igreja também se faz muito importante. E aquele irmão que não se dispõe, que não aceita a disciplina, que se mantém rebelde, ele vai trazer o quê? Prejuízo para a sua vida. Ao longo do tempo ele vai ter uma vida de dúvidas, ele vai sempre ficar pensando, faltou alguma coisa. Mas quando ele é tratado, quando ele é restaurado, quando ele se submete à disciplina da igreja, que é a disciplina do próprio Senhor Jesus, então ela está sendo que abençoada. Então nós vemos que são meios, a igreja tem um poder de Deus para cumprir a obra do Senhor, para fazer a obra do Senhor. Sabemos que ao fazer essa obra, a igreja está sujeita a erros também, a liderança, os presbíteros, os pastores, mas Deus trabalha também em cada um, dando orientações. É por isso que vamos ver na sequência que o governo da igreja
não é um governo de uma pessoa só. É um colegiado e todos os que estão no governo estão cuidando de alguém, devem ter alguém que estão também cuidando deles, estão sujeitos a autoridades superiores, porque o homem é falho. Mas, então, através de grupos de pessoas, através de pessoas que são capacitadas por Deus, as falhas vão sendo tratadas, corrigidas e a bênção de Deus vai se manifestando na vida da igreja. Então, pensando nessa continuidade, então, vemos o poder, como que o poder de Deus se manifesta na igreja, como que esse poder é administrado pela igreja. Pela doutrina que a igreja assume, pela maneira como ela adora ao Senhor e como ela também ministra os sacramentos, e também através da disciplina que ela aplica, que ela exerce na vida dos seus membros. Agora vamos ver que Jesus, Cristo, governa a sua igreja por meio de oficiais. Há um texto lá em Efésios 4, de 7 a 14, que diz o seguinte: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Efésios 4, de 7 a 14. Então aqui nós vemos essa palavra de Paulo sobre os dons que Deus concede à sua igreja, especificamente com relação ao cuidado, ao governo da sua igreja. Ali vemos alguns dons que são característicos da liderança oficial da igreja. O próprio Cristo reparte certos dons entre certos irmãos. Então, na igreja, não há base para o ciúme com relação aos dons espirituais. Isso por quê? Primeiro, eu não mereço nenhum dom. Se tenho um dom específico, tenho toda razão para me humilhar e ser agradecido a Deus, porque foi Deus quem me deu. É Ele que me concedeu isso. Eu não merecia. Segundo, Cristo é a cabeça e rei da igreja, não eu. Se Deus me deu o dom X ou Y, foi Ele quem me deu. Eu vou me colocar à disposição para usá-lo da melhor maneira. Terceiro, Cristo assegurou-me que eu e meus companheiros cristãos nos beneficiaremos dos dons espirituais do meu irmão. Então, eu abençoo e sou abençoado. E cada irmão também, ao desempenhar os seus dons, está abençoando alguém. E quando outro ministra na sua vida também, ele é abençoado. Então, todos somos abençoados quando todos produzem, quando todos estão trabalhando, colocando os seus dons à disposição da obra de Deus, à disposição de Deus e assim fazendo a vontade do Senhor. Alguns dons são indivíduos específicos a quem Cristo concedeu dons e chamou para servir a igreja de modo específico. Eles são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Cada um desses dons tem a ver com a palavra de Deus. Cristo propõe esses dons à igreja para que a palavra de Deus seja ministrada a todo o corpo, e o propósito da concessão desses dons é edificar o corpo em maturidade e constância. Então, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre são dons relativos à palavra de Deus, à proclamação da palavra. Agora, vamos ver que nem todo dom espiritual acarreta um ofício eclesiástico. O ofício eclesiástico tem a ver com dons que são reconhecidos pela igreja e que geram a necessidade de separar aqueles que os têm. Os oficiais da igreja não estão numa posição superior
aos demais membros, nem têm um acesso mais próximo a Cristo. Eles continuam fazendo parte da igreja, mas com papéis que o próprio Deus estabeleceu. Ao mesmo tempo, o Novo Testamento conclama a igreja a honrar os seus oficiais. Isso tem a ver com a autoridade conferida por Deus e reconhecida pela igreja. Então vamos dizer assim, Deus dá dons para todas as pessoas, todos os cristãos. Alguns dons são relativos ao governo, ao oficialato da igreja. Então essas pessoas vão desempenhar o seu dom, vão orientar a igreja vai receber a orientação desses irmãos, vai respeitá-los, vai respeitar a autoridade que eles têm e vai também honrar essas pessoas. Mas é uma ação que todos vão participar e todos vão ser beneficiados através dela. Porque é como o corpo. Somos um corpo, mas não tem como todos serem cabeça. Então, no nosso corpo nós temos cabeça, pescoço, olhos, boca, braços, pernas, temos o tronco, temos cada órgão, cada parte. Então vemos que assim também é o corpo de Cristo. Temos um cabeça, que é o Senhor Jesus. Ele orienta e governa a igreja através dos seus oficiais, dos seus presbíteros e diáconos. No caso, vamos ver um pouquinho sobre o apostolado e os profetas daqui a pouco. Mas cada membro, então, vai desempenhar o seu papel, sendo orientado por esses líderes que vão à frente, mas todos juntos, fazendo a obra do Senhor. É muito interessante ver essa dinâmica, porque é um mistério. Talvez muitos pensem, mas por que a igreja é desse jeito? A gente vai ver, porque o próprio Deus estabeleceu. O próprio Deus orientou a sua igreja a ser desta maneira. E quando ela consegue viver segundo a palavra, ela vai cumprir o plano de Deus, vai ser abençoada e o mundo será também abençoado, alcançado. As pessoas serão alcançadas pela palavra do Senhor. Então, pensando aqui, eu falei de apóstolos e profetas, depois a gente fala de presbíteros e diáconos. Então, por que alguns dons ou alguns oficiais não permaneceram? Vemos a explicação na própria palavra de Deus. Alguns ofícios são ordinários ou comuns e outros são extraordinários. Os ofícios ordinários são permanentes e os extraordinários foram temporários. Os ofícios extraordinários são os apóstolos e os profetas. E os ordinários são os pastores, presbíteros e diáconos. Isso por quê? Deus levantou homens para orientar o seu povo, para trazer a sua palavra ao seu povo. Então, enquanto Deus estava revelando a sua palavra, eram necessários os profetas, isso no Antigo Testamento e no Novo, e depois os apóstolos, que mais especificamente no Novo Testamento. Então, toda a palavra revelada por Deus foi dada através de profecia e foi dada através de revelação, através de um contato com aqueles homens, aquelas pessoas que foram preparadas por Deus para receberem a sua palavra, escreverem, registrarem e guardarem aquela palavra para a igreja, para o povo de Deus. Então, nesse contexto, Deus usou os profetas e os apóstolos. Os apóstolos, como nós já sabemos, foram aqueles que viveram com Cristo, andaram com Jesus, tiveram uma experiência pessoal com Jesus e aí tiveram uma autoridade de orientar a igreja nos primeiros momentos. O último apóstolo foi o apóstolo Paulo. Ele mesmo fala que foi um apóstolo temporão, fora de tempo. Ele chegou depois. Ele não esteve com Cristo no seu ministério terreno, mas ele teve a experiência de ser chamado diretamente por Jesus no caminho de Damasco. E Deus teve um propósito com Paulo, dando para ele o papel de ser o apóstolo dos gentios. Não que os outros não pregaram para os gentios também, mas Paulo foi aquele que desbravou a igreja, desbravou o mundo naquele tempo e levou a igreja para as 4 províncias romanas daquele tempo e até mesmo a capital, Roma, onde Paulo ministrou, exerceu o seu ministério. E assim a igreja foi plantada, foi estabelecida através do ministério dos apóstolos. É por isso que
lá em Atos 2:42 fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque era um ensino autorizado por Deus para o estabelecimento da igreja. Então, o material que os profetas e os apóstolos produziram está aqui, na palavra de Deus. Esse material foi completado no Apocalipse. A palavra foi revelada plenamente. Então, toda a vontade de Deus revelada para o seu povo está contida na palavra do Senhor. Com isso, podemos dizer então que o ofício de profetas e apóstolos, nesse sentido de dar a palavra para o povo, trazer a revelação e até mesmo estabelecer a igreja, ele foi completado quando os apóstolos estavam aqui na terra. Os profetas cumpriram seu tempo, como nós vemos falar que os profetas vieram até João Batista. Também ali houve um encerramento do ministério profético naquele sentido de trazer uma revelação ou revelações para o povo em termos de palavra inspirada de Deus. Os apóstolos também tiveram o seu número limitado, os 12 apóstolos. Judas pecou, traiu Jesus, se matou, suicidou-se. Matias substituiu Judas e logo depois veio Paulo também. Então houve um grupo, esses apóstolos que foram aqueles que deram a orientação para a igreja e estabeleceram a doutrina da igreja. Mas então podemos dizer que esses dons foram dons extraordinários e por isso tiveram um tempo específico. Mas houve a continuidade na igreja com os ofícios de evangelista, pastor e mestre. No caso aqui, vamos ver presbíteros, diáconos. O evangelista é um dom que está presente na igreja, mas que não permaneceu como um ofício específico. Se bem que há o cargo de evangelista, mas que na igreja, na organização da igreja, não exerce um poder de governo, mas um poder de orientar, de ensinar, de plantação de igrejas, mas que um pastor tem o dom de evangelista, um presbítero tem o dom de evangelista e assim por diante. Mas também temos a pessoa do evangelista que trabalha nas igrejas, plantando igrejas, abrindo trabalhos, mas que ele não exerce uma função dentro da organização da igreja, no sentido de governo da igreja, mas ele está sendo orientado pelos pastores, pelos presbíteros, e assim ele exerce o ministério que Deus dá para ele. Então, pensando nisso, os apóstolos e profetas eram oficiais, então deu os dons de revelação e eles cumpriram o seu papel. Por isso que hoje nós vemos aí igrejas que têm apóstolos, apóstolo fulano, apóstolo Beltrano, como se fosse uma continuidade daquele trabalho apostólico da Bíblia. E nós vamos dizer que, olhando para a palavra de Deus, não é uma coisa legítima, não é uma coisa correta, porque nós vemos nisso muitas vezes as pessoas querendo muito mais um poder para falar: eu sou o apóstolo fulano, eu sou o chefe da igreja, eu que dou as ordens aqui, ao invés de obedecer a palavra de Deus, submeter a autoridade que Deus estabeleceu através de um corpo dirigente da igreja. Então, pensando assim, vemos que os apóstolos e profetas cumpriram o seu papel e eles terminaram o seu ministério. E hoje, então, não temos, naquele sentido, de apóstolos e profetas em termos da Bíblia. Mas vamos dizer assim, o dom de apostolado e o dom de profecia existe? Podemos dizer que sim. Porque apóstolos, todos nós somos. Porque a palavra apóstolo, no seu sentido original, quer dizer enviado. Então, nesse sentido, todos nós somos enviados como embaixadores em nome de Jesus. Então podemos dizer, todos nós somos apóstolos, nesse sentido geral, de fazer a obra do Senhor como enviados de Deus. Mas ser apóstolo como um título ou um ofício, não podemos dizer que somos. Profetas. A profecia. O que a profecia é em si hoje? Como eu disse, não há mais uma revelação em termos de completar esse livro. A Bíblia está completa. Mas há a profecia no sentido de orientação, a pregação da palavra de Deus,
a interpretação da palavra e a aplicação da palavra para o povo de Deus. Então é também, vamos dizer assim, é a maneira como o dom da profecia se manifesta hoje. E é claro também, uma palavra de exortação, de orientação, de aviso para a igreja. Os profetas bíblicos traziam orientações para o povo, alertando sobre os perigos que estavam à sua volta. Também nesse sentido, nós temos hoje tanto a necessidade do ministério profético, como também vemos aí pessoas que agem como verdadeiros profetas, que têm uma autoridade, que falam para a igreja, que chamam a atenção uns dos outros, no sentido de trazer o povo para mais perto de Deus, para mais perto da palavra de Deus. Mas, irmãos, o tempo está passando, né? O tempo está quase pelo nosso propósito de terminarmos às 11 e pouquinho. Eu quero dar continuidade, então, lendo um pouquinho sobre, falando um pouco mais sobre o exercício do presbiterato, do diaconato. Como nós dissemos, nossa igreja, os dois ofícios que permanecem são o ofício de presbítero e de diácono. Então, olhando para os presbíteros, primeiramente, então, os ofícios ordinários são aqueles cujas funções não pressupõem quaisquer circunstâncias especiais ou peculiares na vida da igreja, mas são tão indispensáveis nas eras posteriores quanto o eram nos primeiros tempos. Então não é uma coisa extraordinária, é uma coisa normal que permanece no dia a dia da igreja. Nossa Constituição define da seguinte maneira a questão dos oficiais. A igreja exerce suas funções na esfera da doutrina, governo e beneficência, mediante oficiais que se classificam em ministros do evangelho, ou presbíteros docentes, presbíteros regentes e diáconos. Então são os três, vamos dizer, oficiais. Na verdade, dois, porque o pastor e o presbítero são presbíteros. E o outro ofício são os diáconos. Então, sobre o papel do presbítero, dizemos que todos os presbíteros são chamados para supervisionar a igreja, governar a igreja e ensinar a igreja. Os presbíteros são chamados para servir ao lado do ministro no governo e no pastoreio do rebanho. O presbiterato é um ofício pastoral e os presbíteros regentes são chamados para desempenhar um papel importante na supervisão espiritual da congregação. O pastor, que também é presbítero, recebe o nome de ministro. Ele é separado para se dedicar ao estudo da palavra e o cuidado do rebanho em tempo integral. 1 Timóteo 5,17 afirma que alguns presbíteros são chamados a se afadigar na palavra e no ensino, uma vez que há dedicação em tempo integral. Então o pastor ele é tanto mantido pela igreja, sustentado, como também ele dedica o seu tempo todo para o cuidado da igreja. Enquanto que os presbíteros regentes participam no governo da igreja, no pastoreio da igreja, mas não de modo integral. Eles têm as suas funções, seus trabalhos, segundo a sua vocação profissional, e dedicam tempo na igreja, se desdobrando também no ministério do cuidado da igreja. Então, dessa maneira, vemos que esses presbíteros, tanto o pastor como os presbíteros, governam a igreja e ensinam a igreja e orientam a igreja e pastoreiam a igreja no seu dia a dia. Então, vemos também sobre os diáconos. O diácono ele foi também um ofício instituído por Deus através dos apóstolos. Quando que os diáconos foram instituídos? Lá em Atos capítulo 6, vemos quando a igreja passou por um momento de dificuldade, porque no começo os apóstolos estavam fazendo todo o trabalho da igreja, tanto na pregação da palavra, nas orações e também no serviço geral, atendendo às mesas, vendo as necessidades das pessoas. Mas com o passar do tempo a igreja cresceu e o texto lá fala que algumas pessoas foram ficando esquecidas. Houve uma falha, não proposital, mas pela própria situação, a própria necessidade da igreja e a limitação dos apóstolos. Eles não tinham tempo para fazer todo o trabalho, tanto da preparação da palavra, ensinamentos, como também o serviço de atender às mesas, ver os carentes, as necessidades. Então, por isso, o que Deus fez? Deus falou para os apóstolos, orientou os apóstolos, Pedro e os demais, a escolherem homens autorizados, homens capacitados, homens santos, homens que eram fiéis, para que pudessem exercer o ofício do diaconato. Então, em Atos capítulo 6, de 1 a 7,
nós vemos ali o estabelecimento do ofício do diaconato. Então, a partir daquele momento, os diáconos permanecem na igreja, servindo. Eles têm o papel de recolher as ofertas da igreja, de cuidar do andamento do culto, né, no dia a dia. Quando a igreja está funcionando, os diáconos estão ali de plantão, orientando as pessoas que chegam, que entram, recepcionando as pessoas, também atendendo a alguma necessidade que surge de algum ministério na igreja naquele momento. Eles também estão olhando para como está o templo e as dependências da igreja à sua volta. Então há um trabalho muito importante que os diáconos realizam no sentido de cuidado, orientação, serviço durante os trabalhos da igreja. Nos outros momentos também, os diáconos estão atentos àqueles que estão passando por necessidades e eles trazem essas necessidades para a igreja, né, para o conselho, ou eles já têm uma autonomia para fazer isso e eles já providenciam meios de atender aqueles que estão passando por necessidades. Então, em termos de medicamentos, cestas básicas, visitas, cuidados em todos os sentidos. Então, vemos que é um trabalho fundamental, um trabalho importantíssimo, e a partir então de que a igreja entendeu a necessidade desse ofício, ele se torna um ofício perpétuo na igreja. Então nós podemos dizer que nossa igreja presbiteriana, ela é uma igreja que tem como oficiais pastor, que é o presbítero docente, o presbítero, que é o presbítero regente, e os diáconos, que são aqueles que servem, que estão trabalhando junto com o conselho. Eles são orientados pelo conselho, mas eles também têm a sua autonomia de fazer o trabalho, de atender as pessoas e cuidar daqueles que necessitam. Então, dessa maneira, vemos que os oficiais da igreja zelam pelo bem-estar da igreja, zelam pela saúde da igreja, saúde física, saúde espiritual, a saúde do corpo. Então, irmãos amados, vemos aí um desafio que é ter esse papel, mas vemos que é um privilégio muito grande servir a igreja. Eu, como pastor, podendo aprender de Deus, ter esse chamado e desempenhar esse ministério de cuidar de pessoas que estão diante de mim, que Deus me confiou, mas não sozinho, juntamente com os presbíteros e também juntamente com os diáconos. Então, isso nos faz pensar como nós precisamos de homens capacitados, como a igreja precisa orar pela sua liderança, para que cada dia mais as pessoas, aqueles que estão à frente da igreja, estejam cumprindo de maneira correta o seu papel. E como também nós que estamos desempenhando o papel, dependemos totalmente da ação de Deus, do poder de Deus, porque sabemos que somos humanos, somos falhos. E quando vemos as falhas da igreja, nós reconhecemos aí que realmente estamos no mundo. A igreja está no mundo e ela, como igreja militante, igreja visível, igreja que está aqui neste mundo, ela está sujeita assim, a falhas, a erros, mas sabemos que fazemos parte também. Esperamos que cada um que faz parte dessa igreja que é visível, militante, esteja realmente de maneira plena, entregue nas mãos de Cristo. E desse modo fazendo parte da igreja universal, a igreja invisível, a igreja gloriosa. Então um dia estaremos diante do Senhor e veremos a perfeição total quando Cristo vai nos governar pessoalmente. Enquanto isso, somos governados por homens, pecadores, somos uma igreja pecadora, uma igreja em que todos pecamos, falhamos, mas que estamos buscando viver uma vida que agrada ao Senhor. Então esse conhecimento da palavra, esse conhecimento da igreja, da história da igreja, do funcionamento da igreja, nos ajuda a termos uma participação ativa. Que esse estudo de hoje nos desperte também a pensar o que eu posso fazer para ajudar essa igreja a crescer. Essa igreja que é de Cristo, para que ela seja uma igreja que agrada ao Senhor cada dia mais. O que eu posso fazer como crente? Também será que eu não posso um dia me tornar um presbítero? Um diácono na igreja? Um líder na igreja? Então, irmãos, o desafio que nós temos é, vendo que Jesus governa a sua igreja usando homens, e ele chama homens para esse papel, ele chama o seu povo para esse trabalho,
Então, que nós possamos clamar a Deus que levante cada dia mais pessoas, que prepare pessoas, que os nossos jovens tenham no coração esse desejo de pensar, poxa, eu posso um dia ser um diácono na igreja, eu posso ser um presbítero na igreja, aqueles que quero participar da obra de Deus, aqueles que estão já em algum ministério, pensar, eu quero ajudar mais essa igreja a cumprir o papel que ela tem, porque não são apenas pastores, presbíteros e diáconos, mas todos os demais membros da igreja fazem parte dessa igreja, trabalham também, contribuem, e dessa maneira nós podemos ver esse povo de Deus crescendo, sendo bênção neste mundo e Deus fazendo a sua obra através de cada um de nós. Para terminar, irmãos, apenas dizendo como que isso funciona em termos de uma igreja nacional como nós que somos presbiterianos. Então, em breves palavras, vemos que o conselho da igreja é o primeiro núcleo de liderança da igreja. Então, ali estão os presbíteros. Então, vamos dizer que todos os nossos órgãos administrativos são chamados de presbitérios, no geral, porque são órgãos compostos de presbíteros. Mas, em termos de funções e pela sua questão de jurisdição, temos nomes diferentes. Então, o conselho da igreja é o conselho local. Uma igreja local, ela sempre tem um conselho. No nosso caso, temos um conselho de 5 presbíteros, mais o pastor, formando um grupo, um colegiado, que governa a igreja local. Acima do conselho da igreja local está o presbitério, que é um concílio que dirige uma região. No nosso caso aqui, o nosso presbitério dirige 10 igrejas e mais as congregações que estão à nossa volta, que estão diante de nós. Acima do presbitério está o sínodo. O nosso sínodo é composto de 3 presbitérios e ele então tem o poder de orientar, jurisdicionar os nossos presbitérios aqui. E acima de todos esses presbitérios e sínodos está o Supremo Concílio, que é formado por pastores que são delegados de todos os presbitérios e que tem papel de participação. E o Supremo Concílio aquele é o órgão que dá a orientação geral para a igreja, em termos de doutrina, em termos de orientações da vida prática da igreja. Então, assim funciona a nossa igreja presbiteriana do Brasil, com conselho local, presbitério, sínodo e Supremo Concílio. Vemos nisso uma estrutura que não é apenas criada pelo homem, o homem que idealizou, mas é uma estrutura que é baseada na palavra de Deus. Nem tudo está explicitamente colocado na palavra em termos de como deve ser assim assado, mas vemos ali os princípios, a supervisão, e quando vemos que a igreja local não está sozinha, mas ela tem um presbitério que está orientando e jurisdicionando, nos dá uma segurança. Para quê? Irmãos, todo órgão está sujeito à orientação superior. Então, se o conselho da igreja comete um erro, toma uma decisão que não é agradável, que não é correta, a igreja, os membros têm condição de recorrer ao presbitério para que o presbitério venha orientar aquela igreja e corrigir qualquer eventualidade, qualquer erro. Se o presbitério, como um órgão colegiado, comete um erro com relação a uma igreja ou com relação a um dos seus pastores, há recurso ao sínodo e assim ao Supremo Concílio. Se o sínodo também comete um erro, pode ser levado ao Supremo Concílio. Então, há instâncias superiores de governo, de direção. Tudo para quê? Buscando resguardar os direitos dos membros e dar também segurança para o bom funcionamento da Igreja de Cristo. Então, esse é o nosso estudo de hoje sobre o governo da Igreja. Tudo que nós estamos dizendo, o nosso propósito é que o desejo da nossa Igreja, do povo de Deus, é que realmente, de fato, Jesus esteja no controle, governando a sua igreja. Ele governa através de homens. Os homens podem errar, mas a sua palavra é infalível. Jesus está reinando. Se um comete um erro, há como ser corrigido através de um processo de disciplina, de correção. A palavra vem orientando. Então,
nós temos essa esperança de que vamos cumprir o propósito de Deus, vamos viver como povo de Deus. E qual o propósito maior da igreja, como já dissemos no começo? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então nós temos uma missão de levar o nome de Cristo, mas de fazer discípulos, de incluir pessoas que não são povo de Deus para que se tornem povo de Deus e ver essa igreja alcançando as nações, o mundo sendo alcançado pela palavra de Deus e assim a igreja cumprindo o seu propósito de proclamação do nome de Jesus. Até que tudo se cumpra e no final Jesus Cristo volte e possamos estar com Ele. E aí Ele vai reinar eternamente sobre nós. Estaremos vivendo debaixo do seu controle, do seu poder, da sua bênção eternamente. Que Deus nos abençoe. Eu não sei se os irmãos mandaram alguma pergunta, algum tipo de observação. Não deu tempo nem de fazer algum comentário. Eu quero agradecer a todos pela sua presença. Obrigado aí pelas curtidas dos irmãos, os coraçõezinhos que foram nos dados. É maravilhoso podermos estar juntos. Que Deus abençoe a todos nesse dia. À noite teremos também às 19h a pregação da palavra. Vamos meditar sobre Filipenses 1, de 19 até 26. Quero convidar a todos para estarmos juntos às 19 horas. Enquanto estamos nesse processo de isolamento social, podemos desfrutar dessa comunhão através das redes sociais. Que Deus nos abençoe. Eu quero terminar com oração. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao nosso Deus. Ó Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado por esse momento que nós podemos estudar a Tua palavra. E esse assunto, Pai amado, que é tão importante também, que é o governo da igreja. Estudamos um pouco sobre nossa igreja presbiteriana do Brasil. E louvamos porque, Pai amado, Tu nos dás essa estrutura de governo, de funcionamento. E louvamos porque não foi uma coisa que nós criamos, mas o Senhor mesmo estabeleceu na Tua palavra. E nós queremos pedir, Pai amado, abençoe a Tua igreja. Abençoe aqueles que estão nos ouvindo, que participaram conosco desse estudo da palavra do Senhor. Pai amado, que o Senhor nos abençoe como igreja. Abençoe aqueles que estão no ministério do diaconato, do presbiterato, do pastorado. Pai amado, abençoe aqueles que estão trabalhando na Tua igreja como oficiais. Venha nos fortalecer, venha nos capacitar. Abençoe aqueles também que são liderados, os membros da igreja, que também exercem outras funções. Que o Senhor trabalhe, Pai, no nosso meio. A Tua palavra nos fala que o propósito é que nós sejamos edificados na Tua palavra, que não venhamos a cair em erros, em falhas, mas que possamos viver a Tua palavra na integralidade. Que o Senhor venha então nos abençoar, Pai amado, que nós possamos cumprir o Teu propósito de sermos igreja verdadeira, igreja que vive a Tua verdade, a Tua palavra. Também que o Senhor desperte mais e mais pessoas que queiram trabalhar na obra do Senhor, que queiram assumir papéis de liderança no oficialato da igreja, como diáconos, como presbíteros, como pastores. Desperta vocações, Pai amado, desperta pessoas. Pai amado, também abençoe aqueles irmãos que talvez por um momento na sua vida passaram por lutas, por dificuldades. Alguns talvez que se afastaram ao longo do tempo da caminhada na igreja, mas Pai, que o Senhor traga também de volta o Teu povo. Chame, Pai amado, aqueles que são Teus e que todos possamos nos reunir para Te servir cada dia mais. Abençoe a Tua igreja, Pai, espalhada pela face da terra. Abençoe cada pastor, cada presbítero, cada diácono, cada missionário, cada evangelista, cada líder da igreja, Pai amado, toma nas Tuas mãos e fortalece o Teu povo. Seja com a nossa igreja aqui em Rolândia, com a nossa igreja aqui no nosso país e no mundo inteiro. Nós Te louvamos e pedimos a Tua bênção sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a todos. Um bom domingo, um bom almoço para todos. Que todos tenhamos um tempo de bênção à tarde também, em comunhão com a palavra do Senhor. Que possamos estar aí nos comunicando também, uns com os outros, sempre ligando, mandando mensagens. E à noite estaremos juntos novamente às 19 horas. Espero a todos. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço. Fique com Deus.